Oi, crianças, vamos lá, tá? Com esse assunto de hoje, Reforma Católica, a gente termina a Reforma Protestante, tá? Então, a gente vai agora ver, para terminar, tá? Para finalizar a Reforma Católica, que ela também é conhecida como Contra-Reforma, tá ok? Né? Por isso que eu botei aqui, ó, chamada também de Contra-Reforma, ou seja, né? Tanto faz você chamar de Reforma Católica ou Contra-Reforma, é a mesma coisa, tá bem? Antes de a gente começar o assunto, eu tenho que explicar o que foi, tá, a reforma, né? Pelo próprio nome, né? Reforma Católica ou Contra-Reforma, já dá para você perceber, tá? Já dá para você imaginar o que seria, né? Contra-Reforma, ou seja, foi um movimento, tá? Provocado, né? Iniciado pela Igreja Católica contra quem? Contra o protestantismo, tá bem? Lembra que quem iniciou, tá certo? Tudo isso foi a Reforma Protestante, né? Foram os protestantes lá com Lutero, né? Então, o que a gente também chama de luteranismo, ok? Então, a gente vai ter agora, né, a chamada Reforma Católica, que vocês podem até colocar aqui nesse espaçozinho aqui, isso que eu falei para vocês, né, que foi o movimento da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, né, iniciada por Lutero. Depois, tá certo? A gente sabe que vai ter também João Calvino com o calvinismo, e a gente também sabe que vai ter peraí que deu um bug, que a gente também vai ter o anglicanismo, tá? É porque ultimamente eu tô assim, tô esquecendo das coisas. Mas vamos lá, tá? Então, a gente tem a Contra-Reforma que já tá explicado, tá bem? Ou você lembra, né? Ou você lembra, não, ou você chama de Reforma Católica ou Contra-Reforma, né? E explicando novamente, foi o movimento da Igreja Católica contra o protestantismo, né? Agora, eis a pergunta. Foi necessário haver essa Contra-Reforma? Sim. Tá? Por quê? Porque se não tivesse, tá, havido essa Contra-Reforma, né, essa reforma católica, o que é que aconteceria? O protestantismo tomaria força total, né, em cima do catolicismo, né? Então, os católicos, a igreja viu que não podia perder tanto poder assim e se viu obrigado a fazer mudança, né? Que é um ponto positivo. Se a gente for pensar direitinho, né? A gente, quando tá fazendo as coisas erradas, a gente tá fazendo, de repente, né, vem uma questão, uma mudança, né, uma coisa pra te dizer assim, uma pessoa e te diz assim, olha, você tá errando, isso aqui é uma forma de você modificar. Então foi o que aconteceu, tá? Quem foi que apareceu na vida da Igreja Católica? Lutero, João Calvino, Henrique VIII, né? Foram várias pessoas que apareceram para dizer que a igreja estava com as pernas troncha, né? Então, de repente, tá certo, a Igreja Católica vai, para e pensa, opa, eu tenho que fazer minha modificação, porque senão também eu vou perder. E eu não posso perder tanto poder assim, tá? A ideia dela era perder poder, tá bem? A ideia dela era essa, só que ela voltou atrás, admitiu que estava errada e vamos realizar a mudança, tá? Vamos continuar por aqui, ó. Eu botei aqui, tá? Uma observação. Com o avanço do protestantismo, a Igreja Católica apressou sua reforma, tá? Ela vai dar, né, essa mão palmatória, vai verificar que está errado e vai apressar essa reforma, né? Então, vamos dizer assim, nessa pressa da Igreja Católica, também vão aparecer reformistas, né? Porque lá em Lutero a gente tem John Hus, tá? E a gente tem John Wycliffe, né? Depois vem Lutero. A gente vai ter também reformistas na Igreja Católica, tá certo? Esses reformistas vão ser os papas católicos, tá? Que são 4. Eles vão ser cada um na sua época, tá? Não foram os 4, que a gente sabe que para ser papa tem que falecer um para vir o outro. Então, a gente vai ter esses reformistas em 4 papas, tá? Ó, Paulo III, que foi o mais falado, a gente vai ver aqui, tá certo? Mais hoje sobre Paulo III. Paulo, tá certo? Paulo IV, Pio V e Sisto V, tá?
tá? Ou também vocês podem falar assim, tá certo? Paulo três não dá, tá? Então vai ser Paulo III. Mas aqui, ó, Pio V pode falar, tá? Sisto V também pode falar. Eu prefiro Pio V, tá? Eu prefiro assim. Mas vamos lá, tá bem? Ó, vê bem. Em 1545, 45 anos após o descobrimento do Brasil, né, a gente estava sendo descoberto, a gente até comentou na aula passada, tá? A gente foi descoberto ontem, para falar a verdade, né? A gente foi descoberto em 1500, a colonização iniciou aqui no Brasil em 1530, né? Mas em 1545, a Europa, alguns países já existia, tá? E já era, vamos dizer assim, já tinha bastante tempo na frente da gente, tá? Já estava lá 1500 anos, então já é uma civilização bastante vivida, bastante evoluída, né? Então, em 1545, o Papa Paulo III, ele vai convocar, tá certo, uma reunião, né, com o pessoal da igreja, com os bispos, com os arcebispos, tá? Que essa reunião vai ser chamada Concílio de Trento, ó, tá? Concílio de Trento, presta atenção aí. Nessa reunião, nesse concílio, tá? Porque a gente chama concílio que é uma reunião. Nesse concílio, tá? Chamado de concílio por quê? Porque é uma reunião de pessoas, tá certo? De cargos altos da igreja, tá bem? Vamos deixar isso aqui bem claro. Então, nesse concílio aqui, tá? No chamado Concílio de Trento, Paulo III, ele vai fazer umas determinações, tá? E que todos da Igreja Católica deveriam seguir. A primeira coisa que ele conversa lá, que ele determina, é sobre a reafirmação, tá, da salvação. Vê só, vamos recapitular. Lutero, ele dizia que somente a fé salva. Estão lembrados disso? Você pode até procurar lá no seu caderno, na anotação, tá? Tem lá que eu coloquei assim, Lutero, ele afirma que a fé salva, né? Aí vem Lutero, vem João Calvino e diz que não somente a fé, tá certo? Nem as obras, né? O homem tendo fé e fazendo coisas boas também não é o caminho da salvação. Por quê? Porque o homem já nasce predestinado, né? Ele queria dizer o quê? Que Deus já sabia qual era o destino que o homem queria ter, tá certo? Na concepção de João Calvino. Aí vem a Igreja Católica e junta praticamente as duas coisas, tá? Ela vem dizer, ó, ela reafirma que a salvação depende da fé e depende da obra, tá certo, do homem, né? Então, ele tem que ter fé e ele tem que fazer coisas boas, tá certo? Se ele faz coisas boas, ele vai pro céu. Se ele faz coisas ruins, ele vai descer também, tá? Então, seria basicamente isso. O segundo ponto seria a interpretação da Bíblia, tá certo? Seria feita apenas pela igreja, tá, ok? Então, lembrados que Lutero e João Calvino, eles afirmavam o quê? Eles afirmavam que a interpretação da Bíblia deveria ser livre. Já a Igreja Católica, ela vem, tá certo, condenando isso aí. Por quê? Porque os padres, tá certo, os bispos, os arcebispos, eles tinham conhecimento da Bíblia. As outras pessoas não. Então, interpretar a Bíblia de qualquer jeito, tá certo, poderia causar um grande, vamos dizer, um grande tumulto. Porque tem coisas na Bíblia que as pessoas não entendem. De fato, é verdade. Nesse caso aí, é verdade, tá? Então, a igreja, tá certo, ela vai manter, ó, os 7 sacramentos, tá? Que tanto Lutero quanto João Calvino, eles condenam, eles só usam 2, tá? Que é o batismo, né? E a Eucaristia. A Igreja Católica, ela fica com os 7, tá? Ela também continua, tá certo? Com o celibato, que é o quê? O padre não pode casar, tá? Lutero, João Calvino, Henrique VIII, lá no anglicanismo, eles condenam o celibato. É tanto que o pastor, ele pode casar e constituir família. Na Igreja Católica, ele mantém, tá? O padre não pode casar, né? A indissolubilidade do matrimônio, tá certo, também é mantida. Isso quer dizer o que a gente já comentou aqui, tá? Isso quer dizer o seguinte, que o casamento, tá? Uma vez que você casou, você não pode se separar. Se você casou na igreja,
Tá? Se você casou no cartório lá, aí pode haver a separação. Mas pela Igreja Católica, se você casa, você não tem o seu casamento indissolúvel, tá? Assim como foi com Henrique VIII, tá? Então lembrados lá que o anglicanismo começou justamente por causa disso, né? Que ele queria que a Igreja Católica, que o Papa dissolvesse o casamento dele para ele casar, tá, com Ana Bolena. Como o Papa não faz isso, então ele cria uma nova religião, que seria o anglicanismo, tá? Então a Igreja Católica mantém isso aí. Uma vez casado na igreja, não pode ser dissolvido o casamento, tá bem? E a igreja também mantém o culto aos santos, que é uma coisa que tanto Lutero quanto João Calvino e o anglicanismo condenam. As igrejas não podem, tá certo, ter imagens de santo, né, nas igrejas protestantes. A Igreja Católica, ela mantém isso aí, tá? A imagem do santo para a Igreja Católica é como se fosse uma foto de uma pessoa que a gente tem, tá certo, guardada no celular, tá certo? Não é aquele... Tem gente que adora, tem gente que eu não vou dizer que... Mas tem gente, mas para a Igreja Católica a ideia da imagem seria essa, tá? De uma foto que a gente guarda. Então, continuando, a gente tem no quinto ponto, tá? Que foi decidido lá no Concílio de Trento, porque a gente tá falando do concílio, tá certo? Dessa reunião, né? Feita pela Igreja Católica. Então, no Concílio de Trento também ficou determinado que seria feita, tá? Uma publicação. E nessa publicação viria o resumo da doutrina cristã, tá? Ou seja, viria dentro dessa publicação tudo isso aqui que a gente está comentando, tá? Ou seja, seriam as regras da Igreja Católica, né? Como você deveria se comportar. Essa publicação é chamada de catecismo, tá certo? É o catecismo, tá certo? O catecismo pra gente hoje é o quê? As aulas de como você, tá certo, deve se comportar na Igreja Católica antes de receber a Eucaristia, que seria o quê? O corpo e o sangue de Cristo, tá bem? Então seria basicamente isso aí. A Igreja Católica ainda cria, tá certo? O index, ele elabora o index. Eita, tia, o que é o index? Esse nome não é estranho não, de fato ele parece com aquela palavrinha SEDEX, né? O index, ele é uma lista de livros proibidos, tá bem? Então, a Igreja Católica, ela vai avaliar um monte de livro e vai fazer uma lista, tá bem? Esses livros que estavam proibidos na lista, as pessoas não podiam comprar, não podia ter guardado em casa, tá? Se tivesse por um acaso guardado em casa, teria que entregar à Igreja Católica. Eita, tia, mas como é que a Igreja Católica ia saber? Porque a Igreja Católica fazia pequenas investidas nas casas das pessoas para investigar se elas estavam com livros proibidos guardados, né? Se por um acaso fosse encontrado, aí a pessoa, tá certo, seria condenado como herege, tá? Ou seja, o que é um herege é aquele que acredita em Deus, não, é aquele que quebra as normas, tá? É aquele que não respeita as normas, assim como foi Lutero. E os livros seriam queimados, tá? Porque eram proibidos, tá bem? Então, nessa historinha, muitos livros deixaram de existir, desapareceram por causa justamente dessa proibição, tá ok? Então, vamos lá. O sétimo ponto tá? Já pensando, né, numa forma de proibir ainda mais, tá? De fazer o pessoal ter medo da Igreja Católica, a Igreja Católica, ela restabelece, ou seja, ela cria, tá, o chamado Tribunal da Santa Inquisição, tá certo? Eu botei aqui, ó, Tribunal da Inquisição, mas também pode chamar de Tribunal da Santa Inquisição, que dá no mesmo. Logo no início, tá, o Tribunal da Santa Inquisição seria um tribunal criado para reprimir as heresias, tá? Ou seja, eu desobedeci à Igreja Católica, então eu ia ter uma punição por aquilo ali. Quem é que ia determinar essa punição? O Tribunal da Inquisição. Né? Só que depois, alguns papas, tá certo, foi tendo um certo poder sobre esse tribunal, e aí, vamos dizer assim, ele, quando não gostava de uma pessoa, ele condenava aquela pessoa por bruxaria,
tá? Agora, bruxaria seria o quê? Se a gente sabe que não existia bruxa. Bruxaria seria, tá? Uma pessoa que tem um certo conhecimento a mais que a Igreja Católica. Então, por exemplo, tem uma pessoa morrendo com uma dor, oferece um chá, tá? Aquela pessoa se cura, então aquela pessoa, tá certo, que ofereceu o chá que curou a outra seria uma bruxa. Então, a gente tem também a feiticeira, que seria o quê? Aquela, tá certo, que enfeitiçou um homem casado. Então, o homem casado se apaixonou por aquela mulher, então aquela mulher ali seria uma feiticeira, seria condenada pelo tribunal. Que condenação seria essa? A fogueira, tá certo? Do mesmo jeito que se queimavam os livros, começaram a se queimar as pessoas, né? A gente tem um exemplo de Joana d'Arc, tá bem? Que foi queimada pela igreja. Então, aquelas pessoas, tá certo, que não se adaptavam às normas da igreja, eles torturavam, tá certo? Torturavam a pessoa até ela confessar, né, que tinha alguma coisa, né? Às vezes não era nem culpado, mas só pela tortura ela confessava. Não foi o caso de Joana d'Arc, né? Que Joana d'Arc ela foi torturada, mas aí ela terminou sendo queimada na fogueira, tá bem? Aí a gente acaba aqui o Tribunal da Santa Inquisição. E aí a gente vai para essa PS aqui, tá? Que seria a última, vamos dizer assim, a última OBS, né? Que eu botei assim, ó. A importância do sucesso da igreja, ele dependeu principalmente da participação dos padres jesuítas, tá? Quem eram os padres jesuítas? Os padres jesuítas, eles foram padres que foram, vamos dizer assim, constituídos para educar, tá? Então, eles eram padres que se colocavam, né? Se lançavam na mata para fazer o quê? Para cuidar da educação, principalmente dos índios, né? Então, se fazia um acordo com aquele país, né? Como, por exemplo, Brasil e Portugal. Então, Portugal fez um acordo com a Igreja Católica, mandou alguns padres, tá certo, para a mata, para dentro da mata mesmo, para conversar com os índios e aí dialogar, tá, e educar esses índios de que maneira? Na cultura portuguesa, tá certo? Para que eles deixassem de ser índios e se adaptassem com a cultura portuguesa. Então, para isso, tá, os padres tiveram uma participação importante, que foi fazer o quê? A lavagem cerebral, tá? A verdade é esta. Então, por causa dessa participação, tá certo, especial dos padres jesuítas, em 1534 vai ser fundada a Companhia de Jesus ou Ordem dos Jesuítas. Do mesmo jeito que a gente tem aqui, ó, Reforma Católica ou Contra-Reforma, eu vou ter aqui, tá? Eu chamo de Companhia de Jesus ou eu chamo de Ordem dos Jesuítas, tá? No mesmo. Tá? Então, ela foi criada em 1534. Foi criada por quem? Por Inácio de Loyola, tá? Inácio de Loyola, ele era militar, tá? Mas aí, como ele estudava bastante várias religiões, né? A vida dos religiosos, ele largou a vida militar para participar da igreja. E aí, tá certo? Ele se torna um padre jesuíta, tá bem? E começa a fazer esse trabalho de educar os índios, né, para a cultura daquele país que foi negociado com a igreja. Então, tá, a igreja vê a ordem dos jesuítas como uma coisa importante, né, e aí oficializa, tá, ou seja, legaliza a ordem dos jesuítas em 1540. Então, ela foi oficializada também pelo Papa Paulo III, que foi aquele que iniciou, tá, toda essa reforma que a gente tá vendo aqui, que foi o Concílio de Trento, tá certo? Então, a gente fica por aqui, eu espero que vocês não tenham dúvida. Até a próxima aula.